Preste atenção, tudo que você acha que sabe sobre gorduras do sangue está errado. Você quer saber a verdade a respeito das gorduras do sangue? Basta acompanhar esta aula. Falando nisso, pessoal, que para quem é palmeirense, parabéns aí pelo título, tá? Tá tendo alguns fogos aqui, se vocês ouvirem algum barulho de fogos de artifício, é porque o pessoal está comemorando o título do Palmeiras, tá bom? Então acompanhe essa aula para saber tudo a respeito sobre as gorduras do sangue. A importância do que eu vou falar. As orientações padrão dadas pela maioria dos médicos em relação às gorduras do sangue, infelizmente, estão equivocadas. Trocar a manteiga pela margarina, usar óleo de canola ou girassol, estão entre essas orientações que estão erradas, tá, pessoal? Então, essa história de você usar margarina, usar óleo de canola ou girassol, eu vou explicar depois por que estão errados, tá? Não é adequado chamar o HDL ou lipoproteína de alta densidade de bom colesterol e chamar o LDL de mau colesterol. Os dois colesteróis têm importantes funções no organismo e vou explicar daqui a pouco quais são. As famosas estatinas têm muitos efeitos colaterais e diminuem muito pouco o risco de infarto. Eu vou falar também sobre isso mais tarde. Os efeitos positivos não compensam os efeitos colaterais, salvo em raros casos. Então, se você usa estatina, simvastatina, rosuvastatina, tá, entre outras estatinas, preste muita atenção nessa aula que vai ser muito útil para você. Essas estatinas provocam vários efeitos colaterais, que eu vou falar com mais atenção daqui a pouco, entre elas dor muscular, fadiga e fraqueza. Podem causar depressão e demência, pessoal, tá? Isso é muito importante, tá? E além disso, elas aumentam o risco de câncer. Também vou falar mais a respeito disso daqui a pouco. Então, pessoal, meu nome é Dr. Alain Machado Dutra, eu sou médico urologista, eu trabalho com medicina funcional, medicina integrativa e medicina de estilo de vida. Eu sou especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia desde 2002 e membro da Associação Americana de Urologia desde 2010. Tenho quase 20 anos de formado e 16 anos de experiência em urologia e andrologia. Acompanhe meu conteúdo, posts e vídeos na minha página do Facebook, que é o facebook.com/Dr. Alain Dutra, e também no meu site alainuro.com. Também tem o alain.med.br, tá bom? Todos os domingos às 19 horas tem aula ao vivo nova na minha página no Facebook. Inclusive a aula da semana que vem vai ser sobre a água, a importância da água na nossa saúde, tá? Isso foi um tema, sugestão de um dos meus telespectadores que me acompanham sempre minhas aulas. Então eu resolvi fazer uma aula sobre água, que vai ser no próximo domingo às 19 horas, tá bom? Daqui a 2 semanas eu não vou fazer aula porque eu vou estar em Brasília. Eu vou dar uma aula num congresso, o KIVIS, que é o Congresso de Qualidade de Vida e Saúde Integrativa. Esse congresso organizado pelo meu grande amigo e excelente médico, Dr. Ícaro Alves Alcântara. Então eu vou estar nesse congresso daqui a 2 semanas. Então, daqui a 2 semanas eu não vou dar aula, eu só vou dar aula no próximo domingo. Vou falar um pouquinho sobre as aulas anteriores que eu já fiz, tá bom? Para vocês saberem. Já falei sobre dieta e pedra nos rins, disfunções sexuais masculinas, infecções urinárias de repetição, incontinência urinária, falei sobre síndrome metabólica, HPV, que é o vírus transmitido sexualmente, já falei sobre dores testiculares, aumento peniano, próstata benigna, HPB, tratamento medicamentoso e cirúrgico, já falei sobre prevenção e tratamento do câncer de próstata, estamos no Novembro Azul, né? Inclusive hoje foi a minha última participação no programa da Saúde e Você, da Dudu Rodrigues, né? Falei hoje às 9h15 da manhã, um pouco mais sobre câncer de próstata. Inclusive esse vídeo está na minha página no Facebook, quem quiser acompanhar essa pergunta do telespectador que hoje eu respondi, tá bom? Eu fiz uma série de aulas sobre antioxidantes. A primeira aula foi sobre produção de energia na célula e antioxidação primária. A segunda aula foi sobre flavonoides, a terceira carotenoides, a quarta aula foi sobre o papel das vitaminas na antioxidação. Então essa foi a série de aulas sobre antioxidação. E hoje nós vamos falar sobre as gorduras do sangue, né, ou lipidograma. O que é o colesterol? A primeira coisa que eu queria fazer aqui, pessoal, é explicar para vocês o que é o colesterol, que as pessoas têm uma ideia errada do que é o colesterol, tá? Se você perguntar para um químico o que é colesterol, ele vai te responder na lata que ele é um álcool. Muita gente vai achar isso esquisito, mas é verdade, tá? Quimicamente, o colesterol é um álcool orgânico, com propriedades semelhantes às gorduras. Ele tem uma consistência parecida com cera. Tem propriedades semelhantes a gorduras. É um baita matéria-prima para o organismo. O colesterol é extremamente importante no organismo. Eu vou explicar agora por quê, tá?
Por que ele é tão importante? Porque ele é componente vital das membranas celulares e da bainha dos nervos. Os nervos têm uma bainha chamada bainha de mielina. Sem essa bainha, o nervo não funciona. É como se fosse um isolamento do nervo. Tá? O nervo funciona como se fosse um fio, né, de energia elétrica. Precisa de um encapamento para funcionar direito. Tá? Então, os lipídios, as gorduras do sangue, são fundamentais para manter o isolamento de íons, que funciona da seguinte forma: se você não tiver um isolamento de íons, as células não funcionam direito e os nervos não funcionam direito. Então é muito importante ter esse isolamento. Tá? O colesterol também é fundamental para produzir vitamina D. E muitos hormônios são muito importantes para a nossa saúde. Todos os hormônios produzidos na suprarrenal, os mineralocorticoides, tá? Os glucocorticoides e os hormônios sexuais são derivados do colesterol. Tá? E o colesterol também é muito importante para reparar células no nosso organismo. Tá? Além disso, o colesterol produz sais biliares. Sem colesterol você não consegue produzir sal biliar. E o sal biliar é muito importante para emulsificar as gorduras da sua alimentação, para você poder absorver as gorduras no intestino. Sem sal biliar você não consegue absorver gordura. Tá? O colesterol também tem uma função antioxidante e protege a mucosa dos nossos intestinos contra a lesão. Tá? E além disso, se o colesterol fosse uma coisa tão ruim assim como o pessoal acha que é, o leite materno não seria rico em colesterol. O leite materno é rico em colesterol e isso demonstra a importância dessa substância no nosso organismo. Se fosse uma coisa ruim, com certeza a natureza não ia produzir isso no leite para o bebê, para nossas crianças tomarem isso daí. Tá? Então o colesterol é muito importante no organismo. Agora, grande mito do colesterol. Você pensa, eu tenho certeza disso, que a maioria das pessoas que estão assistindo essa transmissão acham que o colesterol vem da comida. Isso é uma verdade parcial. Tá? A maior parte do colesterol não vem da comida, ele é produzido no corpo. Por quê? Porque o corpo precisa muito de colesterol, então ele precisa produzir colesterol. Ele não pode depender da alimentação simplesmente. Então, como é que o corpo produz esse colesterol? É a partir de carboidratos, de açúcares, tá? De amido, de pão, de arroz, de batata. Tá? Então, 70% desse colesterol que está no seu organismo vem desses carboidratos que você come no dia a dia. E outros 30% vem da alimentação. Então a maioria do colesterol, se você parar de comer hoje tudo que tem colesterol na sua alimentação, você vai continuar produzindo 70% do colesterol. Tá? Mesmo que você corte totalmente o colesterol, então você vai continuar tendo a produção no organismo, porque ele é essencial à vida. Então qual é o problema então? Porque se o colesterol é tão importante assim para a saúde, por que então que a gente fala tanto mal do colesterol, porque o colesterol é demonizado? O problema está no metabolismo inadequado do colesterol e não na presença do colesterol. Tá? Então o colesterol é fundamental para a saúde, como eu expliquei agora há pouco, mas se você tiver um problema de metabolismo inadequado, você vai ter problemas. Tá? E vou explicar o que seria isso. Tá? Doenças genéticas que levam ao excesso real do colesterol são muito raras. Você tem as dislipidemias, ou seja, as doenças de alteração do metabolismo das gorduras do sangue, que são hereditárias, ou seja, genéticas. Elas não são doenças do colesterol, elas são doenças das lipoproteínas, que vai ser um outro conceito que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, a maioria das dislipidemias hereditárias ou genéticas significa o quê? Um metabolismo inadequado das lipoproteínas, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, e não que tem muito colesterol, tá? Entendam isso, tá? Remover o colesterol não vai resolver nenhum problema, tá? O colesterol é importante no seu organismo. Se você tiver deficiência de colesterol, vários processos metabólicos no seu corpo não vão funcionar direito. Você nunca vai ficar bem de saúde, tá? Então, resistência aumentada da insulina e da leptina, eu vou explicar o que é leptina daqui a pouco, levam a um estado inflamatório no corpo aumentado, tá certo? Isso causa uma inflamação crônica no corpo e você libera mais radicais livres que são produzidos no organismo como efeito colateral da produção de energia, tá? Como subproduto da produção de energia. Tem umas aulas sobre oxidação, quem tiver interesse em saber como é que funciona essa história de radical livre, assistam às aulas de antioxidação, principalmente a primeira aula que eu falo de produção de energia, tá? Então, esse estado inflamatório aumentado no corpo e os radicais livres aumentados, esses que são o cerne do problema, eles são o centro do problema, tá? Não é simplesmente ter colesterol aumentado que é o problema. O problema é você ter um LDL oxidado, ou seja, um LDL que sofreu ação de radicais livres,
ou um LDL que, além de sofrer a ação de radicais livres, também foi glicado, ou seja, ele foi ligado ao açúcar, tá? Esse LDL que foi ligado ao açúcar está sobrando no sangue, porque você está com resistência à insulina. E esse LDL que foi oxidado pela presença de radicais livres, esse é o LDL que vai dar problema. E eu vou explicar daqui a pouco que nem todo LDL é um colesterol ruim, tá? Eu mesmo em aulas anteriores, para simplificar, falei que o LDL era um colesterol ruim. Por que eu falei dessa forma? Porque eu sei que as pessoas conhecem o LDL como um colesterol ruim, mas eu vou desmistificar isso agora, vou explicar que o LDL tem função no organismo, ele é importante, e parte dele é ruim e outra parte é boa, tá? Então eu vou explicar melhor daqui a pouco sobre isso. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, quando você tem um aumento do fenômeno de glicação, que é você ter muito açúcar sobrando na corrente sanguínea, você está com uma resistência de insulina aumentada, e esse açúcar se junta a proteína, se junta a carboidrato, se junta a lipídio, chama-se glicação. É uma ligação não enzimática do açúcar nas proteínas e outras substâncias, tá? Essa glicação é péssima para o organismo, dá uma série de problemas, inclusive inflamação crônica. Isso junto com o estresse oxidativo, que a glicação também aumenta a ação dos radicais livres, isso provoca um acúmulo de partículas de LDL, tá? Que a gente chama de colesterol ruim, mas que não é bem assim como eu vou explicar. Existem algumas partículas de LDL que são ruins, que são as LDLs densas e pequenas, partículas de LDL densas e pequenas. Se essas partículas se oxidam, tá, e se glicam, elas se tornam reativas e começam a dar dano na parede da artéria, interna da artéria, no endotélio. Então, eles vão danificar e endurecer a parede das artérias, formando placas endurecidas que vai diminuir o fluxo de sangue. Isso que vai dar o infarto, é o que vai dar o derrame, né? As placas entopem os vasos, tá? O que é a leptina que eu falei agora há pouco? A leptina é um hormônio relacionado ao metabolismo da gordura, que ele aumenta, a leptina começa a aumentar anos antes de você ter resistência à insulina. Então, a primeira coisa que você percebe na pessoa que pode se tornar diabético anos depois é o aumento da leptina, tá? Então, hoje em dia, isso é usado como marcador de pessoas que têm tendência a diabetes no futuro. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre os conceitos. O que é um triglicerídeo? É um tipo de gordura que você já ouviu falar com certeza, tá? Se você foi ao médico uma vez na sua vida, você já ouviu falar em triglicerídeo. O triglicerídeo, na verdade, é uma forma principal de armazenamento de energia no nosso corpo. Nós temos glicose no sangue, mas o corpo tem dificuldade de armazenar glicose, que é uma molécula muito grande, tá? Então, o fígado tem uma reserva de glicose na forma de glicogênio, só que essa reserva ela dura só durante 12 horas. Você queima essa reserva, se você ficar de jejum, em 12 horas. Então, o organismo precisa de uma outra forma de armazenamento mais eficiente do que a glicose e o glicogênio, que é o triglicerídeo. O triglicerídeo é eficiente porque é uma molécula pequena e tem alta densidade de energia. Então, essa molécula é armazenada nos nossos tecidos gordurosos do corpo. Você vai armazenar o triglicerídeo nas células gordurosas que você tem na barriga, né? Ou em outras partes do corpo, tá? Então, por que essa forma de armazenamento de gordura, ela dura vários dias. Você pode ficar meses sem comer, mas pode ficar apenas alguns dias sem beber água. Então, esses meses que você vai ficar sem comer, você vai queimar triglicerídeos que você armazena na forma, né, de lipídio, de gordura, tecido adiposo, tecido gorduroso que você tem no corpo, tá? Então, o triglicerídeo é isso, é a gordura que é a principal forma de armazenamento de energia do organismo. E o que é a lipoproteína, tá? A lipoproteína é uma junção de várias gorduras e substâncias que se dissolvem na gordura com proteínas, tá? São proteínas que carregam as gorduras no sangue. Por que precisa de proteína para carregar a gordura no sangue? Porque as gorduras não conseguem circular sozinhas no sangue. Óleo e água não misturam. Qualquer dona de casa sabe que se você misturar óleo e água, a água vai ficar embaixo e o óleo em cima, eles não se misturam. Então, para você carregar uma gordura no sangue, que é água, lógico que a maior parte do sangue é água, você precisa de alguma coisa especial para carregar essa gordura, porque óleo e água não se misturam. Então, essa coisa especial chama-se lipoproteína. É isso que a gente analisa quando a gente pede HDL, LDL, VLDL, nós estamos analisando os tipos de lipoproteínas, tá? Não é colesterol que você está medindo, você está medindo lipoproteína. Então, qual é a função da lipoproteína? Carregar colesterol, que nós já definimos o que é, um álcool orgânico, carregar triglicerídeos, também que eu já defini, que é a principal forma de armazenamento de energia no organismo, é um tipo de gordura. Só que as lipoproteínas não carregam só colesterol e triglicerídeos, eles carregam vitamina E, coenzima 10, coenzima Q10, carregam flavonoides, que são substâncias, o coenzima Q10 e a vitamina E. E os flavonoides são antioxidantes. Então, se você quer saber mais sobre antioxidantes, vejam as minhas aulas que eu já falei sobre antioxidação, as 4 aulas de antioxidação. Você acha essas aulas no Facebook, na minha página Dr. Alain Dutra,
ou vocês acham no alainuro.com, tá? Ou no alain.med.br. Então, vou falar mais uma coisa importante que vocês precisam saber. O que é apolipoproteína? Já é uma outra coisa não meio complicada, né? Mas você precisa saber basicamente, mais ou menos, o que é apolipoproteína. Essas lipoproteínas que eu acabei de falar, que carregam as gorduras do sangue, elas precisam ter um sinal para a célula, para avisar a célula, olha, célula, estou te entregando aqui um LDL, eu estou te entregando aqui um HDL. Então, para a célula saber diferenciar o que é LDL, que é lipoproteína de baixa densidade, o que é o HDL, que é lipoproteína de alta densidade, precisa ter uma substância que é um sinal molecular, tá? Então, o HDL vai ter a apolipoproteína A1, é o sinalizador de que aquela lipoproteína é o HDL. A célula, opa, isso aqui é um HDL, tá? E tem a apolipoproteína B, que é o sinalizador para a célula que aquela gordura é um LDL, tá? Eu vou explicar daqui a pouco um pouquinho mais sobre HDL, o que é HDL, LDL e VLDL, tá bom? Então, se entenda o seguinte, o HDL, o VLDL, o LDL, vou falar, o que é HDL? Lipoproteína de alta densidade. O que é VLDL? É lipoproteína de muito baixa densidade. O LDL é lipoproteína de baixa densidade. Essas três siglas aí são lipoproteínas. Então, o HDL é uma lipoproteína, o LDL é uma lipoproteína e o VLDL é uma lipoproteína, tá bom? Nós vamos esmiuçar isso com mais detalhes daqui a pouco, tá? Então, como eu acabei de falar, existem vários tipos e tamanhos de lipoproteínas. As principais é o HDL, o LDL, o VLDL e tem também os quilomicrons, tá? O seu médico nunca deve ter te falado dos quilomicrons, porque a gente não mede habitualmente quilomicron no sangue, tá? Mas eu vou explicar para você o que é cada um desses daí, tá? Cada uma dessas, HDL, LDL e VLDL, o HDL, vou falta dizer para vocês fixarem, é lipoproteína de alta densidade, que os médicos chamam de colesterol bom. O LDL é o colesterol ruim, né? O que os médicos chamam de colesterol ruim, mas vocês vão ver que não é bem assim. Dentro do LDL tem várias frações, tem mais de 5 frações diferentes dentro do LDL. As piores frações dentro do LDL é o LDL pequeno, a partícula pequena de alta densidade, o IDL, que é o lipoproteína de densidade intermediária, e a lipoproteína A. Então esses três que eu falei agora são os tipos ruins de LDL, tá? O que são quilomicrons, esse nome esquisito aí, tá? Quilomicron é uma lipoproteína também, tá? Que são produzidos dentro do intestino delgado, tá? Quando você está absorvendo gordura pelo intestino, tá? São gorduras de alta energia que mandam essa energia na forma de gordura, obviamente, para músculos e células gordurosas, tá? Então manda para o músculo produzir energia e para células gordurosas para armazenamento, tá? O quilomicron também manda colesterol dos intestinos para o fígado, também tem essa função, tá? O que é VLDL, então? Como eu falei, a lipoproteína de muito baixa densidade. Qual é a função dela? Eles levam triglicerídeos, que eu já defini para vocês o que é, fosfolipídio, que é um tipo de gordura também, que é importante na parede celular e para vários processos biológicos também, e levam colesterol do fígado para as células gordurosas, tá? Então, o VLDL faz isso, pegar essas gorduras que eu já acabei de falar e levam elas do fígado para as células gordurosas, tá? Nesse processo, o VLDL, nesse caminho que ele faz do fígado para as células gordurosas, ele vai perdendo gordura, tá? Ele vai perdendo principalmente colesterol, tá? Aliás, perdão, vai perdendo principalmente triglicerídeos, tá? Nesse caminho que ele faz do fígado para as células gordurosas. À medida que o VLDL vai perdendo triglicerídeos, ele se transforma numa outra molécula que se chama-se LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, tá? Então, esse LDL é um VLDL que perdeu triglicerídeos, tá? E qual é a função do LDL? É transportar colesterol do intestino e fígado para as células, tá? Tá bom? E esse que é o LDL que dá problema, porque algumas frações desse LDL pode acumular na parede da artéria, tá? Nesse caminho do colesterol do intestino, né? E do fígado para as células, ele pode acumular na parede das artérias, tá? Então eu vou falar quais são as frações do LDL que levam a esse problema de acumular nas paredes. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E qual é a função do VLDL, então? Como eu falei agora há pouco, tá? Nesse processo do VLDL levar gorduras para o tecido adiposo, ele no caminho vai perdendo, né, triglicerídeos e vira a molécula que a gente conhece como LDL, tá? E esse LDL, como eu já falei, leva colesterol para as células, tá? O HDL, qual é a função do HDL? É
transportar de volta para o fígado, tá? Essa gordura que sobrou do tecido. O tecido não usou toda a gordura que foi mandado para ele, sobrou gordura, então o corpo precisa reciclar essa gordura. Como é que recicla? Através do HDL, tá? Então essa partícula de HDL é a partícula de gordura que voltou do tecido de volta para o fígado para ser reciclado, tá? Ou eliminado, né? Então HDL a gente chama de colesterol bom, grosseiramente falando, por quê? Porque ele tem essa função de limpar o organismo das gorduras que sobraram para ser recicladas ou eliminadas, tá? E ele tem essa tendência de remover as lipoproteínas da parede arterial. Então, por isso que a gente fala que o HDL alto é bom, porque ele vai remover as lipoproteínas da parede da artéria. Enquanto que o LDL acumula gordura, grosseiramente, ele vai acumular gordura na parede da artéria, o HDL vai remover essa gordura da parede da artéria. Então, existem umas coisas muito importantes, quando você vai analisar o lipidograma comum, que é o exame das gorduras do sangue, é que tem que ter umas proporções ideais entre as lipoproteínas, tá? Quais são as proporções ideais, tá? O LDL tem que ser até o dobro do HDL, não pode ser mais que o dobro do HDL, tá? Então, se você tem o LDL e o dobro do HDL, isso não é bom para você. Se você tiver um colesterol total entre 2 e 4 vezes o HDL, isso está ok. Ele não pode ser mais que 4 vezes mais do que o HDL. Então o colesterol não pode ser mais que 4 vezes maior do que o HDL, tá? O colesterol total, que é o HDL, mais o LDL, mais o VLDL, tá bom? Agora, quando a gente fala colesterol total, vocês estão entendendo que não é o colesterol total na realidade. Nós estamos falando das lipoproteínas, né? Então esse já é um conceito errado, mas que ficou estabelecido assim na medicina, né? Quando você fala de colesterol total, na verdade você está falando de lipoproteínas totais. E os triglicéridos, isso é muito importante, eles têm que estar até mais ou menos o dobro do HDL. Se você tiver acima de 4 vezes do triglicérides em relação ao HDL, isso é muito alto, tá? A relação ideal é abaixo de 2 ou de 2,5, tá? Então tem vários tipos de lipoproteínas dentro dessas que eu já falei, do HDL, do LDL e do VLDL, tá? Tanto o HDL como o LDL e o VLDL têm partículas grandes e flutuantes, né, grandes assim, de baixa densidade flutuantes, tem partículas intermediárias e tem partículas pequenas e densas, tá? No caso do VLDL, a partícula grande e flutuante não é boa, tá? No caso do HDL e do LDL, essas partículas grandes e flutuantes são protetoras. O HDL tem que estar com grande quantidade de partículas grandes e flutuantes, o LDL tem que estar com quantidade grande de partículas grandes e flutuantes também. Em relação ao VLDL, é bom que tenha partículas menores, só que o HDL e o LDL não é bom que tenha partículas pequenas e densas, tá? Por quê? Porque partículas pequenas e densas oxidam com muito mais facilidade e por serem menores, elas vão infiltrar com muito mais facilidade para a parede do vaso. Então entenda isso, lembre de uma coisa, HDL com partícula pequena e densa ou LDL com partícula pequena e densa não é uma boa ideia, não é uma coisa bacana, tá? Falando um pouco mais sobre a relação entre triglicérides e HDL, fizeram um trabalho mostrando o seguinte: se você tiver uma relação entre triglicérides e HDL, ou seja, você multiplicar, melhor dizendo, dividir o total de triglicerídeos pelo HDL e der acima de 3,8, você vai ter um predomínio desse LDL de partículas pequenas e de baixa densidade. Esse predomínio de partículas pequenas e de baixa densidade é ruim para você. Você vai ter risco aumentado de eventos cardiovasculares, de infarto, derrame, etc. Agora, se você tiver um triglicérides, uma relação entre triglicérides e HDL abaixo de 3,8, 80% das suas partículas você é do tipo grande e flutuante, tanto de HDL que eu estou falando, de LDL, né? Principalmente de LDL. Isso é uma coisa boa, você tem que ter essas partículas grandes e flutuantes, né? Então, o Dr. Laí Ribeiro, inclusive, considera normal até 2,5. Então, acima de 2,5 já estaria alterado, né? E você estaria com esse perfil ruim de ter as partículas pequenas de baixa densidade. Vou falar para vocês aqui, como eu já falei em outras transmissões, esse é um assunto meio complicado para explicar para leigo. Eu estou sendo um pouco avançado demais, talvez, aqui na minha explicação, mas eu quero que vocês entendam o que é as gorduras do sangue, tá? Então, eu tentei ser o mais simples e o mais direto possível, mas talvez você não tenha entendido alguns conceitos. Então, para isso, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, eu vou apresentar um caso clínico para vocês, tá? Para vocês entenderem como é que é importante você analisar esses subtipos de lipoproteínas, tá? Então o caso clínico é o seguinte, tem um sujeito de 38 anos, sexo masculino, que tem um histórico familiar de doença cardiovascular. Então ele tem um histórico, tem pais, avós, tios que tiveram infarto, tiveram problemas cardíacos, tá?
Ele é um cara bacana, um cara que faz isso físico, tem um peso sob controle, não é gordo, ele não fuma, ele tem uma dieta excelente e faz atividade física regular. Então ele é um cara que faz tudo certo, tá? O médico analisou ele, né, e viu que ele estava com a histórico clínico dele normal e o exame físico também normal, tá? Foi medir aqueles famosos exames normais que todo mundo faz, colesterol, LDL, HDL, triglicéridos, tá? O colesterol dele estava 124, qualquer médico vai dizer que isso é normal. O LDL dele estava 70, abaixo de 100, 120, a gente sabe que a gente considera isso normal. HDL dele de 41, os médicos consideram acima de 40 normal também. E o triglicérido 70, abaixo de 120 também é considerado normal, de 150 é considerado normal. Então, todos os exames dele estavam sendo considerados totalmente normais. Então, 99% dos médicos vão dizer que esse exame está, esses exames desse paciente estão normalíssimos, ele não precisa fazer absolutamente nada, está tudo bem. O médico normal vai falar para ele o seguinte: ó, amigo, você pode ir para casa tranquilo, você tem esse histórico familiar aí de seu pai, sua avó que tiveram infarto e tudo mais, mas você tá tudo beleza contigo, tá? Só que eles vão estar errados. Por quê? Eu vou te apresentar uma coisa que não existe no Brasil ainda, chama-se o lipidograma avançado, tá? Esse é o lipidograma avançado, tá? Eu vou até deixar em tela cheia para vocês verem melhor, tá bom? Tá, depois eu vou deixar assim mesmo, porque a tela cheia está meio complicada agora. Mas, enfim, vamos explicar isso aqui, do que se trata isso aqui. Que nem eu falei para vocês, existem várias frações de VLDL, várias frações de LDL e várias frações de HDL. Esse vermelhinho aqui no meio, tá? Essas coluninhas vermelhas são as frações de LDL. Essas coluninhas verdes aqui no canto direito são as frações de HDL. E do canto esquerdo são as frações de VLDL, tá? Como eu já falei agora há pouco, o HDL pequenininho, a partícula pequena e densa, é ruim. E o LDL de partícula densa e pequena também é ruim. Então você percebe que esse paciente, apesar de ter o LDL total normal, ele tinha um aumento de quantidade de partículas pequenas e densas de LDL e um aumento também de partículas densas e pequenas de HDL. Tá? E ele tinha também o IDL, que é outra partícula ruim, aumentado também, dentro da fração do LDL. E o VLDL dele grande, que é o ruim, tá? Não estava bacana também. Então você percebe que apesar de ter o LDL normal total e também o HDL total normal, as frações dentro do LDL, do VLDL e do HDL não estavam normais, tá? Aqui uma outra informação para complementar isso que eu já falei para vocês, tá? Eu vou tirar um pouco da frente aqui a minha transmissão para ficar mais fácil vocês entenderem. Percebam uma coisa, olha aqui. O número de partículas de LDL desse paciente estava até ok, estava abaixo de 1100, tá? Mas se você for analisar o tamanho da partícula de LDL, como eu falei, ele tinha um padrão B, que é o padrão de ter partículas pequenas e densas, tá? Que é de alto risco isso daqui. Perceba que é de alto risco. E o padrão dele de HDL grande, que é protetor, estava intermediário, não estava bom, tá? Não estava de um fator disso negativo. E as partículas VLDL dele também estavam de tamanho grande, também estavam intermediários. Então esse paciente, apesar de ter um LDL normal, um HDL normal, um colesterol total normal, ele está em risco, tá? Depois de você fazer esse exame mais avançado, você percebe que ele está em risco. Então vamos continuar a aula. Então, nesse caso, só para vocês saberem, porque não é o objetivo daqui dessa aula, vocês entenderem como é que trata isso daí, tá? Mas esse paciente, com esse perfil lipídico que eu mostrei para vocês, que a princípio seria correto, seria ok, e eu já provei para vocês que não está bom, ele foi tratado com ácido nicotínico e com ômega 3, tá? Para melhorar essa questão do lipidograma dele, tá? Por que não foi dado estatina para ele, como a maioria dos médicos dão hoje em dia? Né? A rosuvastatina, a simvastatina, tá? Entre outras estatinas. Agora eu vou falar sobre os problemas que as estatinas dão no organismo, tá? As estatinas têm vários problemas na saúde do ser humano, tá? Por quê? Porque as estatinas eles inibem uma enzima muito importante do nosso organismo, que é a HMG-CoA. Essa HMG-CoA ela é uma enzima que participa de vários processos no organismo, inclusive a cadeia do mevalonato, tá? Quando você inibe essa enzima, que é o que a estatina faz, inibir essa HMG-CoA,
Isso vai atrapalhar a produção de coenzima Q10, que é fundamental. Quem viu minha aula de oxidação, a primeira aula de oxidação, vai entender tudo que eu estou falando. A coenzima Q10 é antioxidante e é fundamental na produção de energia do organismo. E vai diminuir também o dolicol, que é uma outra substância muito importante que ajuda a produzir proteínas nas células. Então, ele vai atrapalhar essas cadeias bioquímicas aqui. E o que vai causar isso daí? Quando você dá estatina no paciente, vai causar rabdomiólise, que vai dar morte do músculo, o músculo vai se desfazer, vai dar dor muscular, fadiga e fraqueza. Essa pessoa vai estar em risco aumentado de ter depressão e demência. Por quê? Porque essas inibidores aí dessa substância atrapalham a sensibilidade dos receptores da serotonina. A serotonina tem que estar bacana, tem que estar alta para a pessoa não ter depressão. E vai aumentar o risco de câncer de mama em 200% após 10 anos. Aumenta bastante o risco de câncer de mama. Tá? Esses são os problemas principais das estatinas. Tá? Teve um estudo nos Estados Unidos que mostrou que 75% dos pacientes que sofreram infarto estavam com os níveis de LDL normais. A maioria dos pacientes que infartaram nos Estados Unidos estavam com LDL, que nós chamamos erroneamente de colesterol ruim, normal. Ou seja, não adianta só você baixar o LDL com a simvastatina. Tá? E apesar de reduzir os lipídios do sangue, as gorduras do sangue, as estatinas não causam diferença na progressão da calcificação da placa ateromatose. E no final das contas, o que você quer fazer é justamente isso, é diminuir a progressão da calcificação da placa nas artérias. É isso que você quer fazer para evitar o infarto e para evitar o derrame. Então, o grande problema das estatinas é o seguinte, tem estudos mostrando, tá, que você tem que tratar 165 pacientes por 5 anos para estender a vida de apenas uma pessoa por 5 anos. Ou seja, para você salvar uma pessoa em 5 anos, você tem que tratar 165 pessoas. Tá? Só que o problema é o seguinte, para você salvar essa pessoa única no meio de 165, 1/3 dos caras que não vão ser salvos, tá, vão ter que suspender esses remédios por causa dos efeitos colaterais que eu acabei de falar. Tá? Acabei de falar de dor muscular, fraqueza, tá certo? Depressão, etc. A indústria é sabido disso, que a indústria farmacêutica ela manipula os resultados dos trabalhos científicos, induzindo uma interpretação errada dos dados, usando critérios como risco relativo. Tá? Vou explicar isso agora há pouco. Tá? O que é essa história que eu estou falando aqui? Vamos entender o truque estatístico que as empresas farmacêuticas usam para poder te dar aquela impressão que aquele remédio está ajudando você, que está salvando vida. É esperado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Para você entender como é que funciona isso. Vamos dizer que é esperado que 2 mulheres, dentre 100 mulheres, tá? Ou seja, 2%, vão contrair câncer de mama num período de tempo. Vamos falar em 1 ano, ou vamos falar 10 anos. Tá? Vamos dizer então que 10 anos, 2 mulheres em cada 100 vão ter câncer de mama. Essa é a estatística, tá bom? Não estou falando que essa é verdadeira, é uma estatística de exemplo para vocês entenderem, tá? Vamos dizer que uma droga que você desenvolveu, que você é da indústria farmacêutica, você desenvolveu uma droga. E essa droga reduz o risco para uma mulher em cada 100. Então você vai ter uma redução de 2 casos para 1 caso. Então, o que era 2% passa a ser 1%. Tá? Então o risco absoluto que era de 2% passou para 1%. Então você teve uma queda de 1% no risco absoluto. Só que a indústria não vai falar isso para você, olha, pessoal, nós inventamos um baixo risco absoluto em 1%. Eles não vão falar isso. O que eles vão falar para você é que o risco relativo caiu 50%, que é um número muito mais bonito, tá entendendo? Então é o seguinte, mas isso é uma coisa real, eles não estão inventando isso, tá? Isso é real, estatisticamente isso é real. Porque 1 é 50% de 2. Então se você fala que você diminuiu o risco relativo em 50%, você salvou mais uma pessoa só, né? Você baixou o risco absoluto de 2% para 1%, mas você baixou o risco relativo para 50%. Tá? Mas no final das contas, esse risco relativo de caiu 50%, você salvou só mais uma pessoa entre 100. Tá? Isso é excelente. Tá? Não estou falando que isso é ruim, pessoal. Você salvou uma pessoa no meio de 100. Tá? Isso seria excelente se não fosse o caso das outras 98 pessoas que não foram salvas não serem prejudicadas. O que acontece às vezes é que você tem um remédio que faz esse efeito, salva uma pessoa só e 98 pessoas são prejudicadas de alguma maneira porque está usando esse remédio, tem vários efeitos colaterais. Esse é o truque estatístico que as empresas farmacêuticas usam para justificar os remédios que nós temos aí, que tem vários efeitos colaterais. Então, pessoal, estamos chegando ao final da aula. Essa aula está um pouquinho mais longa do que a aula anterior. Estava tentando fazer a aula de 15 a 20 minutos, mas essa aula exigiu um pouco mais de tempo. Tá?
Então vamos para a parte prática da aula, pessoal. O que vocês vão fazer para melhorar a qualidade de vida de vocês? Vocês querem saber, no final das contas, é isso. Vocês não querem saber de bioquímica, vocês não querem saber de biologia, vocês querem saber de sugestões práticas. Então eu vou dar para vocês aqui. Quais são as sugestões que eu dou para vocês? Melhorar as gorduras do sangue. Você tem que cortar carboidrato da alimentação. Você tem que cortar pão, arroz, batata, massa, biscoito, bolo, torta. Tudo isso tem que reduzir o máximo possível, porque a nossa alimentação de hoje é muito mais alta em carboidrato do que era 100 anos atrás. Então isso é muito importante para você reduzir o colesterol, tá? Tem que fazer atividade física de 4 a 5 vezes por semana. Pelo menos 4 minutos, tá? 40 minutos. Tem que tomar ômega 3. Todo mundo tem que tomar ômega 3, pessoal. O ômega 3 é fundamental para diminuir a inflamação do organismo e para melhorar as gorduras, tá? Algumas pessoas se beneficiam de usar a vitamina B3 no flush, que é o ácido nicotínico ou a niacina na fórmula do B3 no flush. Isso não é para todo mundo, não. É para algumas pessoas que têm tendência a ter o lipidograma alterado. Você deve tomar antioxidantes. Aí vocês vão ver minhas aulas anteriores para entender quais são os antioxidantes, tá? Você deve consumir alho. O alho ajuda também no perfil lipídico. Você deve consumir óleo de coco, azeite, que é óleo de oliva, né? E o óleo de abacate. São óleos vegetais saudáveis. E você tem que cortar os óleos vegetais industriais comuns, que são o óleo de soja, de milho, canola e girassol. Gente, pessoal, essa história que margarina faz bem está errada. Margarina é óleo vegetal hidrogenado. Mesmo que depois que eles pararam de fazer hidrogenado, ainda é uma gordura tóxica, tá? Que é uma gordura interesterificada, tá? É outra forma de gordura artificial que faz muito mal para o seu organismo. Então, corte a margarina, a manteiga é melhor, tá? Os óleos de soja, milho, canola e girassol são óleos vegetais que aparentemente seriam saudáveis, não são. Eles passam por um processo industrial muito pesado, com várias substâncias químicas tóxicas, e esses óleos não são saudáveis por causa disso, tá? Então, chegamos ao final da nossa aula. Para quem tiver interesse em ver a fórmula de prevenção do câncer de próstata, vocês vão até esse link, alainuro.com/fórmula. Precisa fazer um cadastro do e-mail, vocês vão abrir a caixa de e-mail de vocês, terminar o processo de cadastro, aí vocês vão receber um link para a fórmula de prevenção do câncer de próstata, tá bom? Quem tiver interesse nessa fórmula, tiver problema com o processo automatizado, me manda e-mail, por favor, no alain@alainoro.com, com o seu nome completo, os dados pessoais, eu vou mandar o PDF pessoalmente para vocês, tá? Então, pessoal, obrigado por ter acompanhado essa aula. Agora eu vou responder dúvidas, tá? Eu vou verificar se tem dúvidas agora ao vivo, tá bom? Se não tiver dúvidas ao vivo, depois eu vou responder as dúvidas que vão surgindo, tá? Depois as pessoas vão assistindo esses vídeos aos poucos. E podem deixar as dúvidas na timeline do vídeo, tá? Que depois eu respondo com calma. Vamos ver se alguém deixou dúvida agora aqui. Eu estou fazendo o reload da página para ver se tem dúvidas. Aqui tem um comentário da Ana Paula. Realmente a análise dos exames dos pacientes deve ser muito criteriosa e juntar todas as informações para construir um diagnóstico e um tratamento efetivo e com várias vertentes, saúde física e mental multidisciplinar. Tá ótimo, excelente comentário. Obrigado pelo comentário, Ana Paula. Boa noite, Dan Souza. Boa noite, Manduca. Aí tá perguntando a Manduca. No lugar da Crestor, o que eu poderia tomar? Ômega 3 e vitamina B3 no flush, tá? Que nem eu falei aí na aula, tá? Tem outras coisas também, pessoal, mas a aula ficaria muito longa para eu falar tudo que existe. Mas os principais são esses, ômega 3 e vitamina B3 no flush, tá? Boa noite, Suzane Leles. Deixa eu ver se tem mais algum comentário agora, alguma pergunta. Pessoal, é fundamental que vocês tenham hábitos saudáveis de vida, entendeu? Eu falei da vitamina B3 no flush, falei do ômega 3, mas não adianta você tomar ômega 3 e tomar B3 no flush e você continuar comendo um monte de porcaria, ficar comendo carboidrato simples, açúcares, doces, ficar comendo um monte de pão, um monte de arroz branco, um monte de batata inglesa, um monte de bolo e torta. Se você continuar comendo essas porcarias, você vai ter colesterol alto, entendeu? Não adianta você realmente comer errado e ficar tomando vitamina, tá? Tem que comer certo e fazer atividade física, isso é fundamental, tá? Você tem que ver lá no meu site os 11 hábitos saudáveis de vida, né? Tem no site do Dr. Ícaro também, olha no meu site ou no site do Dr. Ícaro, vocês vão ver quais são os 11 hábitos saudáveis de vida, tá? Que tem que ter, que sem esses 11 hábitos você não melhora, tá bom? Então, pessoal, aparentemente só eram essas dúvidas, eu vou colocar o link aqui para quem tiver interesse na fórmula
de prevenção do câncer de próstata. Eu estou encerrando a aula daqui a pouco já. O link está lá então, tá? Quem tiver interesse. Vou dar mais um reload na página para ver se tem mais alguma dúvida. Porque esse negócio do live do Facebook, às vezes prega umas peças na gente. Às vezes a gente não consegue ver a dúvida ao vivo. Se eu não responder ao vivo alguma dúvida, pessoal, depois não se preocupe. Coloque sua dúvida por escrito na timeline que eu respondo, tá bom? Ah, tem uma dúvida nova aqui. Papel do exercício no aumento do HDL. Então, o exercício físico vai aumentar o HDL, né? Vai baixar o LDL, vai baixar os triglicerídeos, tá? Então, o papel do exercício físico vai ser melhorar o lipidograma, tá bom? Então, essa é a resposta para essa pergunta aqui, tá? Vou dar um último reload para ver se tem mais alguma dúvida. Se não tiver, vou encerrar a aula, tá bom? Porque tá ficando já... Só são quase 45 minutos de aula, então não quero aborrecer ninguém com muito tempo aqui. Vamos lá. Tá, então já respondi as dúvidas, não vi dúvidas novas. Se tiver novas dúvidas que eu não peguei, depois eu vou responder, tá bom? Então, pessoal, para quem é palmeirense, novamente, parabéns pelo título, tá? De Brasileirão aí. Um abraço para todos os palmeirenses aí. Como eu falei, semana que vem a aula vai ser sobre o papel da água na saúde do organismo, tá? E eu quero que vocês tenham uma excelente semana, tá? Durante a semana vamos falando aí, vou dando transmissões rápidas de assuntos novos durante a semana, tá bom? Um grande abraço para vocês. Bye, bye.